2020. Um ano que vai ficar marcado na história. Ruas vazias com a chegada do vírus. Cidades quase que fantasmas. O medo tomou conta de todo mundo. Um ano turbulento, cheio de acontecimentos, mas não parou por aí. O ano continuou e muita coisa aconteceu. Olá para você que acompanha o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por sua companhia, de cair aqui no nosso canal. Se caiu de paraquedas, se inscreva agora no nosso canal. Se você já é inscrito, o meu muito obrigado a você por seu carinho da sua companhia. A partir de agora, os fatos que marcaram o ano de 2020. Fatos esses que vão ficar para a história. Um ano que podemos intitular de o ano mais pesado. Aqui, embarque a partir de agora nas emoções, nas tragédias, nos principais acontecimentos do ano de 2020. Aperte os cintos. A partir de agora começa a retrospectiva 2020. Flor de Lis, o caso que deu repercussão nacional. Teria sido ela, a deputada federal, a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo? Será ela culpada ou inocente? O casal que ganhou notoriedade por ter criado 55 filhos, a maioria adotivos, havia chegado a poucos minutos de uma noite de diversão. Flor de Lis subira direto para o quarto, onde ficou conversando com o neto, enquanto Anderson ficou de trocar os carros na garagem. Só teve tempo de tirar a roupa do closet quando foi surpreendido pelo atirador. No assassinato do pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis foi acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do crime, que já soma 10 presos, incluindo 8 pessoas da família. A história narrada nos documentos contraria o histórico de boa pastora da deputada federal e sugere uma trama nada cristã, que envolve disputa por dinheiro, interesses políticos e até suspeitas de abuso sexual. Misericórdia, Senhor, olha. Gente. De novo aqui, ó, uma laranjeira. Na noite do dia 3 de novembro, o Amapá sofreu com uma tempestade e, consequentemente, um incêndio nos geradores de energia do estado. Com isso, o sistema elétrico e hidráulico ficou comprometido em 13 dos 16 municípios do estado. As pessoas da região ficaram semanas sem uma solução concreta para o problema e tiveram de conviver com calor excessivo, filas enormes, falta de energia, internet, entre outras. As eleições municipais na capital Amapá foram adiadas devido ao problema. As imagens são da câmera de segurança de um prédio que fica na Rua do Banco. Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos. Houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da polícia. Um PM ficou ferido, precisou passar por cirurgia, mas ninguém morreu. Além dos 49 mil encontrados, poucas horas após o crime, a Polícia Civil localizou R$300 mil abandonados na rua durante a fuga dos assaltantes em Criciúma.
essa foi a pior situação de incêndios que a região enfrenta desde 1999. Segundo a perícia do estado do Mato Grosso do Sul, há indícios de incêndios feitos intencionalmente por humanos, ou seja, criminosos. Além disso, como o governo federal não teria demonstrado muita preocupação ou tomado atitudes para ajudar o local, por isso foi alvo de muitas críticas. João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, morreu na noite do dia 19 de novembro, após ser agredido por 2 seguranças do hipermercado Carrefour, em Porto Alegre. Por conta do ocorrido, manifestantes foram às ruas em todo o país e protestaram contra a rede de lojas. O Carrefour já teve outros casos polêmicos, inclusive envolvendo racismo também. Muitas lojas foram quebradas e manifestantes atearam fogo aos locais. A explosão devastou bairros inteiros, deixando mais de 300 mil pessoas desabrigadas e causando mais de 150 mortes e 6 mil feridos, além de dezenas de desaparecidos, causada pela explosão de um armazém contendo 2.750 toneladas de nitrato de amônio por 6 anos, segundo o primeiro-ministro libanês Hassan Diab. A pandemia que mudou o costume e a vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Quem se lembra do médico Li Wenliang, um oftalmologista chinês considerado a primeira pessoa a alertar o público sobre a pandemia do Covid-19. Na época, ele foi até obrigado pelo governo chinês a assinar um documento no qual denunciava o aviso como um boato, infundado e ilegal. Em 7 de fevereiro de 2020, ele morreu devido ao novo vírus. E foi assim que o Covid começou a se espalhar, em meio à descrença da população e dos governantes. Mas em 2020 a doença começou a se alastrar, deixando um rastro de morte por onde passava. A facilidade com que o contágio acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente por todo o mundo. Um pouco mais de 4 meses foi o tempo necessário para que a doença fizesse 250 mil vítimas em todo o mundo. Isso mudou completamente a rotina das pessoas, com o cuidado com a higiene, o distanciamento, o uso de máscaras, entre tantos outros cuidados. Ainda assim, muita gente continuou a subestimar a fácil propagação e capacidade de matar do vírus. Essa pandemia trouxe outras consequências, como um efeito dominó. Cientistas e médicos do mundo inteiro se viram obrigados a correr contra o tempo e buscar o máximo de informações sobre a nova doença. E à proporção que as informações eram encontradas, a população era orientada. O mundo teve que ficar em quarentena para a segurança de todos e a economia acabou sendo afetada. O evento pode ser visto como a maior queda da economia global em 100 anos. Muitas pessoas perderam seus empregos, até as Olimpíadas tiveram que ser adiadas. Entretanto, a crise também trouxe a redução de emissão de CO2, podendo chegar ao nível mais baixo desde 2010. A corrida por uma vacina também se espalhou pelo mundo, com vários países buscando desenvolver a sua. Até o presente momento ainda não houve uma vacinação em escala global. Ninguém sabe quando poderemos respirar mais tranquilamente. 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, foram repatriados. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram no Brasil com um grupo. Eles ficaram de quarentena por 14 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. A nuvem de gafanhotos que deu o que falar. Seria o apocalipse? Nuvem de gafanhotos
Quando foi anunciado que uma nuvem de gafanhotos se aproximava do Brasil, as pessoas se preocuparam com esse fenômeno raro, mas também ficaram muito curiosas. Desde o dia 23 de junho de 2020, uma nuvem de gafanhotos preocupava produtores agrícolas na região sul do Brasil. O fenômeno, que formou no Paraguai, atravessou a Argentina e veio em direção do nosso país, ameaçando as plantações. A preocupação dessa infestação massiva desses insetos se deu devido ao fato dela poder acabar com a produção de alimentos na região por onde passar, acarretando vários prejuízos. A nuvem contava com aproximadamente 40 milhões de gafanhotos que se deslocavam em um trajeto de cerca de 150 km por dia. Além disso, os gafanhotos seriam capazes de consumir em um dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350.000 pessoas comem. As reações das pessoas foram as mais adversas, mas todo mundo ficou curioso com essa nuvem de gafanhotos. Teve até gente que foi para o Google Earth tentar visualizar a nuvem por lá. Os Estados Unidos da América realizaram nesse ano a eleição presidencial. O fato ficou marcado pela derrota de Donald Trump para o seu opositor Joe Biden. Contudo, Trump não aceitou bem ter perdido a eleição e acusou que teria havido fraudes na contagem. Biden venceu Trump por 306 votos de delegados a 232. Além disso, como a contagem de votos para fazer a apuração da votação é demorada, os brasileiros não perderam tempo e fizeram vários memes exaltando o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E o que falar do ciclone que afetou o sul do país? Ciclone no Brasil em 2020. No final de junho, o sul e o sudeste do país foram surpreendidos com a passagem de um ciclone bomba. Aí já viu, né? As chuvas fortes e os ventos com mais de 100 km por hora destelharam muitas casas e causaram a morte de algumas pessoas. A temperatura também mudou e até neve apareceu em alguns lugares atingidos. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Apesar da visita de ciclones nessas áreas ser bastante comum, o evento acabou trazendo muitos estragos para os estados do sul. O ciclone bomba, como foi batizado, nada mais é do que um intenso sistema de baixa pressão atmosférica e é chamado de ciclone extratropical. 13 mortes foram confirmadas, sendo 11 em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná, além de quase 1,9 milhão de consumidores sem energia elétrica nos 3 estados. O ciclone bomba que atingiu o Brasil formou-se no Paraguai. E como poderíamos prever que o ano de 2020 fosse tão pesado, tão inesperado, tão amargo? Façamos votos para que o ano de 2021 possa ser um ano que traga muitas realizações, muitas conquistas e que seja bem diferente. Aqui, Osnilmar Ferreira. Faço votos que você tenha uma boas festas, um feliz ano novo e que em 2021 nós possamos novamente nos encontrar. Um abraço e a gente se vê.